Microfone. Abriu. Está aberto. Me ouvem? Sim. Acho que sim. Bom, senhor presidente, bom dia. É uma satisfação estarmos tendo essa reunião da comissão. Eu queria começar agradecendo o presente que acabei de receber do presidente Jean Paul, que é um livro sobre o episódio de 2001, 2002, que chama-se Curto-Circuito. Eu já comecei a ler e parece que é muito bem escrito e fundamentado. Aliás, depois podemos presentear cada membro da comissão com um livro desse. Mas, senhor presidente, eu tenho aqui o plano de trabalho e ele tem 27 páginas. De qualquer maneira, ele está sendo distribuído para cada um dos membros da comissão e eu farei um resumo do que está no plano de trabalho para que os senhores senadores da comissão e quem mais se interessar possam ler em sua totalidade o texto completo do plano nos próximos dias. Há cerca de 2 semanas, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, veio ao Senado e reafirmou que a atual crise energética decorre da pior conjuntura hídrica em 91 anos e não a falta de gestão por parte do governo. Quer dizer, o senhor ministro atribuiu a crise à conjuntura hídrica e não à falta de gestão por parte do governo. Na audiência, o ministro mostrou números de grandes investimentos e concluiu que, apesar da pandemia, o Brasil não sofreu apagão por causa dos investimentos feitos pelo governo. É verdade que os reservatórios do SIM não atingem sua capacidade máxima desde 2012, e eu aqui apresento, tanto nesse texto como no plano de trabalho, um gráfico de 1950 a 2020. E nesse gráfico se pode ver que nós estamos vivendo um dos piores momentos em matéria de crise hídrica. Mas é importante que a gente possa avaliar de forma mais detida o quanto o sistema elétrico brasileiro é vulnerável a longos períodos secos, principalmente se esse tipo de ocorrência climática passar a ocorrer com mais frequência, e tudo indica que estamos caminhando, infelizmente, nessa direção. Eu chamo a atenção de todos para essa figura que está publicada no texto e no plano de trabalho, que demonstra de forma inequívoca o que está acontecendo com os reservatórios da região sudeste, a principal região produtora, que são fundamentais para o Brasil. Não há recomposição desde 2012. Na verdade, a predominância de anos secos sobre anos úmidos acentua-se em meados da década de 1980. Após 2012, ou seja, há 9 anos, estamos sempre no eixo negativo. E a linha de tendência negativa está claramente se acelerando. Portanto, os gestores de uma área tão estratégica para o país não podem mais atribuir a crise somente a São Pedro, e falta de chuvas deveria ter sido incorporada aos modelos de gestão e planejamento do setor. A meu ver, os fatores que geraram a atual crise são múltiplos. Primeiro, aumento do consumo de água dos reservatórios para outros usos além da geração de energia. Imposição de restrições à gestão do defluxo dos reservatórios por questões ambientais ou ligadas aos usos múltiplos da água. Redução da água e energia afluente nos reservatórios por práticas como desmatamento, retirada de água dos rios para irrigação e a construção de pequenos açudes. E, finalmente, a redução das precipitações pluviométricas médias e aumento da ocorrência de eventos extremos, da seca nas regiões sudeste e centro-oeste, a caixa d'água do Brasil, causados pelo aquecimento global, como prevêem os climatologistas. O papel dessa comissão é ir fundo para dar respostas à população e cobrar maior seriedade do governo federal, que deve atuar de forma proativa. A verdade é que só não tivemos apagão neste ano porque a economia não cresce como deveria. Mesmo sem os apagões, a crise hidroenergética está cobrando um alto preço com os frequentes aumentos da conta de luz.
Aliás, as previsões para o ano que vem são difíceis. Para termos uma ideia, em 25 de outubro, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica contratou energia de reserva de capacidade 1,2 gigawatts de potência ao preço marginal de R$ 1.602,21 por megawatt-hora. O custo total da energia contratada foi de 40 bilhões. E a previsão feita pela ANEEL de um aumento já para o ano que vem de 21% na conta de luz. Segundo o relatório publicado pela Confederação Nacional da Indústria, as medidas emergenciais adotadas pelo governo causarão ao PIB a queda de 8,2 bilhões de reais a 14,2 bilhões de reais e 14,2 bilhões de reais, respectivamente, em 2021 e 2022. O que mais preocupa aí são 166 mil empregos perdidos neste ano e 290 mil no ano que vem, num total de 450 mil empregos perdidos. Portanto, é pertinente questionar sobre a eficiência e a economicidade do enfrentamento da crise energética. Se o próximo período úmido, que se inicia agora em novembro, seguir a tendência apresentada na figura 3, que é a que eu me referi, um gráfico, na minuta do plano de trabalho, o racionamento em 2022 será provável. Nesse caso, a CREG terá de ser restituída e a conta de luz poderá aumentar ainda mais. A CREG é uma comissão que foi proposta pelo governo através de uma medida provisória, mas a medida provisória venceu e teria que ser reinstituída essa comissão, não é? Até porque o funcionamento dela durante o período que ela funcionou foi exclusivamente para cuidar dos leilões de energia. Se o próximo período úmido, que se inicia em novembro, seguir essa tendência, vamos ter que restituir a CREG, provavelmente. Ao final dos nossos trabalhos, meu relatório deverá responder as seguintes perguntas. Não é o meu relatório, é o relatório da comissão. A crise energética é conjuntural ou estrutural? A crise energética era previsível e evitável? C. As decisões da CREG e do Ministério das Minas e Energia são corretas? Isto é, garante a segurança energética ao menor custo possível? D. Quais são os impactos das decisões do governo federal no curto, médio e longo prazo? No que tange a essa questão, deveremos propor soluções que garantam a segurança energética e a modicidade tarifária do sistema elétrico brasileiro. Para tanto, essa comissão precisará responder também quais mudanças no planejamento do sistema elétrico brasileiro são necessárias para afastar ou mitigar o risco de novas crises energéticas. Se a comissão concluir que a atual crise energética decorre de fatores estruturais, torna-se necessário sugerir linhas mestras para a futura expansão do sistema elétrico brasileiro, de forma a torná-lo mais robusto frente aos cenários futuros de escassez hídrica e maior disputa pela água. Finalmente, quais mudanças legislativas são necessárias para afastar ou mitigar o risco de novas crises energéticas? O sistema elétrico brasileiro é regido por um intrincado marco legal, que nós vamos ter oportunidade de conversar aqui sobre isso, que é constantemente alterado. Neste momento, tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei que propõem mudanças significativas neste arcabouço legal. Esta comissão, à luz de suas análises e conclusões, avaliará a possibilidade de alterar essas proposições ou apresentar seus próprios projetos de lei. Também poderemos fazer indicações aos órgãos responsáveis quanto aos ajustes considerados necessários em matéria de porte regulamentar, por exemplo, os modelos computacionais utilizados para avaliar o risco no fornecimento e o preço da energia elétrica no mercado à vista, preço de liquidação das diferenças. São essas as principais questões que julgamos mais relevantes para serem tratadas pela Comissão de Crise Hidroenergética até o momento. Para a consecução de seus objetivos,
A comissão fará audiências públicas, e aqui já temos a proposta de um primeiro núcleo de convocações, né, de convocar o pessoal do setor, não é? A partir, e faremos também, claro, visitas técnicas, que já começam a ser programadas após essa reunião. A partir dessas contribuições, vamos consolidar o plano de trabalho para a votação na próxima reunião. Está sendo distribuída a todos os membros da comissão. Se o presidente, Jean Paul, quiser avançar ainda mais e houver consenso entre os demais membros, podemos votar ainda hoje algum requerimento de audiência pública para aproveitar o quórum. Dessa forma, poderemos dividir a próxima reunião em duas partes. A primeira para a votação do plano de trabalho e a segunda avançarmos nos debates. É isso aí, senhor presidente. E é um resumo muito breve do plano de trabalho, tem 37 páginas, está aí à disposição dos membros da comissão.